E aí, pessoal da Loteca, meu nome é Eduardo, Loteca 1221. Essa aqui, se der todos os favoritos, com certeza tem tudo para pulverizar, né? Vários ganhadores. Nós temos aí 5 jogos da Série A, 9 jogos da Série B, 2 jogos sábado, jogo 1 e 2 e o restante dos 12 no domingo. Hoje é terça-feira, são quase 17 horas, o Brasil acabou de tomar o primeiro gol da Tunísia, passando mais uma vergonha, mas o foco não é a seleção brasileira, né? Bora lá, sem enrolação, jogo 1, Flamengo e Bragantino. Aliás, os times da Série A, né, vão ter a 34ª rodada no meio da semana. Essa do final de semana vai ser a 35ª, então vai mudar alguma coisinha aqui até lá. Jogo 1, Flamengo e Bragantino. Flamengo hoje, terça-feira, é o líder, 21 vitórias, 8 empates, 4 derrotas. Como mandante, 12 vitórias, 5 empates, está invicto em casa. Em 2025, todo como mandante, tem 23 vitórias, 6 empates, só 4 derrotas. Venceu os últimos 3 jogos como mandante, fazendo 3 gols em cada jogo. Tem o melhor ataque, a melhor defesa e, é claro, o artilheiro do Brasileirão, né? O Bragantino é o 9º colocado, 13 vitórias, 6 empates, 15 derrotas. Como visitante, 5 vitórias, 2 empates, 10 derrotas. Em 2025, todo como visitante, o Bragantino tem 6 vitórias, 5 empates, 16 derrotas. São 3 vitórias seguidas. A defesa do Bragantino é muito ruim, tá? Só não é pior que a dos 3 últimos colocados. Os últimos 4 jogos entre eles, entre Flamengo e Bragantino, tem 3 vitórias do Flamengo e um empate. O último jogo no Rio foi Flamengo 2-1. Na 16ª rodada esse ano foi Bragantino 1, Flamengo 2. E aí, né, Flamengo melhor ataque, e o Bragantino uma das piores defesas do Brasileirão. Flamengo querendo ser campeão, o Bragantino não tem mais nada que aspirar, não vai cair, não vai disputar uma... Acho que nem Libertadores vai ter condições, vai ficar ali na Sul-Americana. Flamengo líder e Flamengo seco. Tá aí a marcação do Flamengo, um empate aqui, para mim, se o Flamengo jogar sério, para mim já é zebra. Jogo 2, bom jogo, né, Palmeiras e Fluminense. Palmeiras é o vice-líder, 21 vitórias, 5 empates, 7 derrotas. Jogando no Allianz Parque são 12 vitórias, 3 empates, só 2 derrotas. Esse ano todo como mandante são 20 vitórias, 7 empates, 5 derrotas. O Fluminense é o 7º, 15 vitórias, 6 empates, 12 derrotas. Como visitante são 4 vitórias, 5 empates, 9 derrotas. Em 2025 todo como visitante são 14 vitórias, 11 empates, 15 derrotas. Não vence fora de casa, tem 5 jogos. E nesses 5 jogos aqui foram 2 empates e 3 derrotas. Levou 8 gols nesses 5 jogos e só fez 3. Os últimos 8 jogos entre Palmeiras e Fluminense, 2 vitórias do Palmeiras, 2 empates e 4 vitórias do Fluminense. O último jogo em São Paulo foi Palmeiras 0, Fluminense 1. Na 14ª rodada esse ano foi Fluminense 1, Palmeiras 2. E aqui nós temos, né, o Palmeiras querendo ser campeão ainda e o Fluminense aí brigando por uma vaguinha na Libertadores 2026. Só que se o Palmeiras não vencer e o Flamengo ganhar, para mim já começa a ficar claro aqui o Flamengo campeão. Palmeiras vai jogar para ganhar esse jogo, ainda mais depois da derrota pro Santos. E vem com tudo o Abel e o time dele. Eu acho que Palmeiras seco no jogo 2 também. Jogo 3, São Paulo e Juventude. São Paulo é o 9º colocado, 12 vitórias, 9 empates, 12 derrotas, jogando no Morumbi. 8 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. Esse ano todo como mandante são 15 vitórias, 10 empates, 7 derrotas. O Juventude é o 18º, 9 vitórias, 5 empates, 19 derrotas, praticamente um turno inteiro. Fora de Caxias são 3 vitórias, 2 empates, 12 derrotas. Em 2025, como visitante, são só 5 vitórias, 3 empates, 14 derrotas. Mas como visitante aqui, venceu os 2 últimos jogos, hein? Os últimos 10 jogos entre São Paulo e Juventude, 5 vitórias do São Paulo, 4 empates e só 1 vitória do Juventude. O último jogo em São Paulo 1, Juventude 2. Na 14ª rodada esse ano foi Juventude 0, São Paulo 1. O São Paulo aqui com chances de ir para a Libertadores, né? E o Juventude apostando as últimas fichinhas para não voltar para a Série B. Mas no Morumbi, o São Paulo vem crescendo, tá jogando bem, tá? Eu vou de São Paulo seco também no jogo 3. Tivemos aí os 3 favoritos, né? São bem favoritos, Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Aqui já começa a complicar. Jogo 4, Amazonas e Coritiba.
O Amazonas é o 18º, 8 vitórias, 12 empates, 17 derrotas. Em Manaus, 7 vitórias, 7 empates, 4 derrotas. Esse ano todo como mandante, 11 vitórias, 9 empates, 7 derrotas. Após 2 anos na Série B, vai voltar para a Série C o ano que vem. O Coritiba é o primeiro colocado, 18 vitórias, 11 empates, 8 derrotas. Como visitante, 9 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. Em 2025 todo como visitante, o Coritiba tem 12 vitórias, 4 empates, 9 derrotas. Está aí a 5 jogos sem perder, são 2 vitórias e 3 empates. Na 19ª rodada foi Coritiba 1, Amazonas 1. O Amazonas já está na Série C e o Coritiba aqui garante o título da Série B com um empate. Se perder, quase certo ficar em segundo, porque eu acho que o Atlético Paranaense vence o América em Curitiba, hein? Então aqui provavelmente deve ter a famosa mala branca, né? O Atlético Paranaense dando incentivo para o Amazonas, já que para eles não interessa mais nada. Mas não acredito não, na pior das hipóteses aqui o empate. Eu vou fazer o meu primeiro duplo aqui no jogo 4. Não acredito na vitória do Amazonas, mas se tiver um presente aqui para os jogadores do Amazonas, pode complicar a vida do Curitiba. Jogo 6, aliás, jogo 5. Atlético de Minas e Paysandu. O Atlético é o 15º, 11 vitórias, 8 empates, 18 derrotas, jogando em São João del Rei. São 5 vitórias, 5 empates, 8 derrotas. Esse ano todo como mandante, 10 vitórias, 6 empates, 9 derrotas. O Paysandu é o 20º colocado, o último. 5 vitórias, 13 empates, 19 derrotas, perdeu um turno inteirinho. Fora de Belém, são 3 vitórias, 6 empates, 9 derrotas. Em 2025, como visitante, são 6 vitórias, 10 empates, 10 derrotas. Está aí a 8 jogos sem vencer, já está rebaixado, mas o Atlético, se vencer, pode até permanecer na Série B, hein? E se empatar ou perder, fica dependendo do jogo do Botafogo e da Ferroviária. Na 19ª rodada em Belém foi 1-1. E aqui, meu amigo, vai ser difícil o Atlético aqui não se retrancar, tá? O Paysandu também não tem mais muito o que fazer. E eu vou fechar o meu segundo duplo aqui para garantir um pontinho, jogo 5. Tá aí o meu segundo duplo, o Paysandu não tem mais nada para perder, mas pode acabar também ganhando um presentinho. E o Atlético aqui vai ser os jogos no mesmo horário, alguém pode falar, ó, segura o empate aí que tá bom, pode acabar um empatezinho aqui derrubando muita gente. Jogo 6, Atlético Paranaense e América. O Atlético Paranaense é o vice-líder, 18 vitórias, 8 empates, 11 derrotas. Em Curitiba são 9 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Esse ano todo como mandante são 16 vitórias, 8 empates, 6 derrotas. Está aí a 6 jogos sem perder, são 4 vitórias e 2 empates. Desses 6 últimos jogos aqui, em 4 não levou gol. Se vencer, pode até ser campeão. Um empate garante a volta para a Série A, mas se perder, o Atlético Paranaense se perder, e o terceiro, quarto e quinto lugar vencerem, vai permanecer na Série B. Então não está fácil a vida do Atlético Paranaense também não vai poder vacilar. E aí pegou o América, que é o 12º colocado, 12 vitórias, 10 empates, 15 derrotas. Como visitante, 4 vitórias, 2 empates, 11 derrotas. Em 2025, todo como visitante, o América tem só 5 vitórias, 5 empates, 14 derrotas. Para o América não vale nada esse jogo aqui, a não ser que tenha um presentinho aí, né? E aí teremos uma malinha andando por aí. Mas não acho aqui que nesse jogo aqui vai ter alguma surpresa, não. Os últimos 4 jogos, entre eles, uma vitória do Atlético Paranaense e 3 empates. O último jogo no Paraná foi Atlético Paranaense 3-2. Na 19ª rodada em Minas, foi América 2, Atlético Paranaense 2. Eu acho aqui o Atlético Paranaense bem favorito, tá? Vai buscar esse título aqui a qualquer custo e eu vou seco no Atlético Paranaense. Jogo 7, Botafogo de São Paulo e Avaí. O Botafogo é o 16º colocado, 10 vitórias, 11 empates, 16 derrotas. Jogando em Ribeirão Preto são 6 vitórias, 7 empates, 5 derrotas. Esse ano todo como mandante, são 8 vitórias, 9 empates, 7 derrotas. Está aí na briga para não cair, né? E vai receber o Avaí. Que o Avaí que vai só cumprir tabela, né? O 9º colocado, 14 vitórias, 13 empates, 10 derrotas. Fora de Floripa são 4 vitórias, 7 empates, 7 derrotas. Em 2025 todo como visitante são só 5 vitórias, 12 empates, 8 derrotas.
No histórico entre eles, são 9 jogos entre eles. Só uma vitória do Botafogo, 3 empates, 5 vitórias do Avaí. O último jogo em São Paulo foi na 37ª rodada do ano passado, Botafogo 1, Avaí 3. Na 19ª rodada desse ano foi Avaí 5, Botafogo 0. E aqui o mais difícil é saber, né, como o Avaí vai entrar em campo, né? O Botafogo, se vencer, pode ficar na Série B. Um empate ou derrota aqui vai ficar dependendo da Ferroviária. Então não tá fácil a vida do Botafogo também não. Eu acho que o Avaí não vai vir com essa corda toda, tá? E eu vou fazer o meu terceiro duplo aqui no jogo 7. Esse duplo aqui é garantindo que no empate alguém ali fale que o jogo da Ferroviária pode estar perdendo, então empatezinho é bom e o Botafogo pode acabar se retrancando mais para não levar um gol. Jogo 8, Chapecoense e Atlético Goianiense. A Chapecoense hoje é a 5ª colocada, 17 vitórias, 8 empates, 12 derrotas em Chapecó. 10 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Esse ano todo em casa, 12 vitórias, 8 empates, 5 derrotas. Poderia ter voltado para a Série A, né? Mas tropeçou nos últimos 3 jogos e no último em casa ainda perdeu para o América. O Atlético Goianiense irá cumprir tabela, né? É o 10º colocado, 13 vitórias, 13 empates, 11 derrotas. Fora de Goiânia, só 2 vitórias, 8 empates, 7 derrotas. Em 2025, como visitante, são 5 vitórias, 11 empates e 9 derrotas. Como visitante, o Atlético Goianiense perdeu os últimos 4 jogos. E aí, olha o histórico entre eles, tá? Os últimos 8 jogos, 4 empates e 4 vitórias do Atlético Goianiense. São 8 jogos que a Chape não vence o Atlético Goianiense. O último jogo em Santa Catarina foi Chapecoense 0, Atlético Goianiense 1. Na 19ª rodada desse ano foi 0-0. Mas é difícil não apostar na Chapecoense, né? Mesmo tendo no último jogo perdido para o América, em casa, né? O triplo aqui seria o ideal, tá? A Chapecoense tem que vencer e ainda torcer contra, né? Nem um empatezinho resolve, só a vitória interessa a Chapecoense. Eu vou de Chapecoense também, pode até ser que o empatezinho ali tire muita gente da loteca, já que a Chapecoense vem como favorita. Mas eu vou de coluna 1 no jogo 8. Jogo 9, Cuiabá e Criciúma. Cuiabá é o 11º, 13 vitórias, 12 empates, 12 derrotas. Jogando no Mato Grosso, 11 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. Esse ano todo como mandante são 15 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. E irá cumprir a tabela, né? O Criciúma é o 3º colocado, 17 vitórias, 10 empates, 10 derrotas. Fora de Criciúma são 5 vitórias, 8 empates, 5 derrotas. Em 2025 todo como visitante, o Criciúma tem 10 vitórias, 10 empates, só 6 derrotas. Nos 3 últimos jogos, o Criciúma não levou o gol. São 5 jogos entre Cuiabá e Criciúma e o Cuiabá leva uma vantagem enorme. São 3 vitórias do Cuiabá, 1 empate e 1 vitória do Criciúma. O último jogo em Cuiabá foi Cuiabá 2-1. Na 19ª rodada esse ano foi Criciúma 1-0. Difícil também aqui, mas eu acho que eu vou fazer um duplo aberto aqui, tá? O Cuiabá pelo histórico e pelos últimos jogos e o Criciúma pelo ter obrigação de vencer esse jogo aqui. Não gosto de fazer um duplo aberto, mas às vezes a gente tem que abrir uma exceção. Jogo 10, Novo Horizontino e CRB. Novo Horizontino é o 7º, 14 vitórias, 15 empates, 8 derrotas. Em casa são 9 vitórias, 8 empates, só 1 derrota. Esse ano todo como mandante são 10 vitórias, 11 empates, 4 derrotas. Está sem vencer há 5 jogos. O CRB é o 8º, 16 vitórias, 8 empates, 13 derrotas. Como visitante, 3 vitórias, 5 empates, 10 derrotas. Em 2025, fora de casa, são só 7 vitórias, 12 empates e 11 derrotas. Ainda tivemos aqui 7 jogos entre eles, nenhum empate, 3 vitórias do Novo Horizontino, 4 vitórias do CRB. Em 2024, na primeira rodada, foi Novo Horizontino 2-1. Na 19ª rodada desse ano foi CRB 4-0. Vai ser um joguinho amistoso, né? E aqui de novo, né? Tanto o CRB quanto o Novo Horizontino ano passado brigaram ali no finalzinho também para subir e acabou ficando para trás. Aconteceu de novo esse ano, tá?
Mas como aqui no Históricos nós temos 3 vitórias do Novo Horizontino, 4 vitórias do CRB, torcer para empatar aqui, ficar 4 vitórias para cada um. Eu vou de Novo Horizontino no jogo 10. Jogo 11, Operário e Ferroviária. Outro aqui, né, que entra em campo, ainda sonhando com a Série B em 2026. O Operário é o 14º colocado, 11 vitórias, 12 empates, 14 derrotas, mas não é do Operário que eu estou falando não, hein? Em Ponta Grossa tem 8 vitórias, 6 empates, 4 derrotas. Esse ano todo como mandante, 15 vitórias, 9 empates, 6 derrotas. Pega a Ferroviária brigando para não cair e sonhando com a Série B o ano que vem. E só uma vitória resolve para a Ferroviária. Se empatar está rebaixada. Mas mesmo se vencer, ainda fica dependendo aí do... Eu acho que é do Botafogo que eu falei, né? A Ferroviária é a 17ª colocada, 8 vitórias, 16 empates, 13 derrotas. Como visitante, 5 vitórias, 7 empates, 6 derrotas. Em 2025, todo como visitante, são 8 vitórias, 8 empates, 10 derrotas. Só um jogo entre eles, foi 0-0. A Ferroviária vai ter que atacar, não tem outro jeito, e vai abrir a sua defesa. Eu vou de Operário no jogo 11. Mesmo não valendo mais nada para o Operário e para a Ferroviária sim, o Operário é um ótimo mandante, né? 15 vitórias, 9 empates, 6 derrotas nesse ano todo. Ferroviária não é um bom visitante e ainda vai ter que se abrir para poder jogar. Bora lá. Jogo 12, Remo e Goiás. O Remo é o 6º colocado, 15 vitórias, 14 empates, 8 derrotas. Em Belém, 9 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Esse ano todo como mandante, o Remo tem 13 vitórias, 8 empates, 6 derrotas. Os últimos 4 jogos em casa não perdeu, foram 3 vitórias e um empate. O Goiás é o 4º colocado, 17 vitórias, 10 empates, 10 derrotas. Como visitante, 7 vitórias, 6 empates, 5 derrotas. Em 2025 todo como visitante foram 10 vitórias, 11 empates, 8 derrotas. Os últimos 3 jogos entre Remo e Goiás foi 2 empates e 1 vitória do Goiás. O último jogo em Belém foi Remo 0, Goiás 1. Na 19ª rodada desse ano ficou no 1-1. E aqui nós temos aqui para o Remo, só vencendo e a Chapecoense tem que empatar. Aí o Remo pode subir para a Série A. O Goiás também, né? Se empatar, a Chapecoense não pode vencer. E se o Remo vencer e a Chapecoense vencer, não sobe nenhum dos dois. Acha que o Remo favorito, tá? Mas talvez a torcida e a vontade de vencer do Remo pode acabar atrapalhando. O Goiás também está brigando aqui para subir para a Série A. Eu vou de Goiás no jogo 12, mesmo achando que o Remo é favorito pelo fator casa, hein? Tá aí a marcação no Goiás, eu acho que o Remo vai ter que se expor mais e o Goiás pode acabar tirando vantagem. Jogo 13, Sport e Vitória. O Sport já está rebaixado, né? O último, só 2 vitórias, 11 empates, 20 derrotas, perdeu um turno e mais um. Em Recife, só 1 vitória, 7 empates, 9 derrotas. Esse ano todo como mandante, 7 vitórias, só 10 empates, 14 derrotas. Perdeu os últimos 6 jogos. O Vitória hoje é o 17º, 8 vitórias, 11 empates, 14 derrotas, fora da Bahia. Só 1 vitória, 5 empates, 10 derrotas. Em 2025, como visitante, tem 8 vitórias, 8 empates, 11 derrotas. Acho difícil aqui, né? O Vitória favorito com certeza. Mas eu vou aqui tentar achar uma meia surpresa, tá? Vitória é favorito. O Sport pode ganhar esse jogo aqui? Pode, é um jogo médio, né? Os dois times não são muito diferentes, não. Um já está rebaixado, o outro está brigando para não cair. E eu vou de empate no jogo 13. Tá aí o empatezinho no jogo 13. Se resolver fazer mais 1 ou 2 duplos, com certeza eu vou de Goiás aqui no jogo 13. Jogo 14, Cruzeiro e Corinthians. Cruzeiro é o 3º colocado, 18 vitórias, 10 empates, 5 derrotas. Em casa, 12 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Esse ano todo como mandante, 17 vitórias, 7 empates, 4 derrotas. E ainda está brigando pelo título, né? Pelo menos hoje, terça-feira. O Corinthians é o 13º, 11 vitórias, 9 empates, 13 derrotas, fora de casa. 4 vitórias, 5 empates, 8 derrotas. Em 2025, todo como visitante, o Corinthians tem 12 vitórias, 9 empates, 11 derrotas.
Os últimos 5 jogos entre Cruzeiro e Corinthians foram 1 vitória do Cruzeiro, 2 empates, 2 vitórias do Corinthians. Na 16ª rodada esse ano foi 0-0. E aqui o detalhe, pessoal, ó, o Cruzeiro é super favorito, tá? Não é um pouquinho não, é muito favorito. Só que o Corinthians, se pegar naquele dia estrelado do Memphis Depay, o Garro e o Yuri Alberto, não sei se vocês vão jogar ou não, mas se eles estiverem bem, vai voltar o André Ramalho, talvez possa complicar aqui o jogo do Cruzeiro. E o Corinthians tem tudo para ser aquela baita zebra aqui para derrubar todo mundo. E eu estou indo de Corinthians, estou indo na zebra, tá? Entre todos os jogos que tem aqui, que eu vi aqui, o que pode ser uma zebra pesada, né? Eu acho que essa aqui é uma, tá? A vitória do Ferroviária é outra. O Avaí pode acabar ganhando o Botafogo, mas não vejo zebra. O Atlético Goianiense também pode acabar ganhando a Chapecoense, não vejo como zebra. E o Remo pode ganhar do Goiás, também não seria uma zebra, tá? E tá aí meu joguinho, pessoal. Uma boa sorte para todo mundo e uma ótima semana. Quinta ou sexta-feira eu posto o teste do bolão 3/10.